Graça e paz, povo abençoado, que a paz de nosso Senhor possa mais uma vez estar reinando na sua vida, na minha e na de quem vir este vídeo, né? Hoje eu vou trazer um tema aqui importante, interessante. Muitos dizem que Deus ele habita no corpo, mas Deus não habita no corpo e você vai entender o que está escrito na Bíblia, porque tudo que eu trago aqui é baseado dentro das sagradas escrituras de Deus. Eu não falo nada que não estiver aqui dentro, ok? Então você vai pegar uma caneta e vai anotar os versículos que eu falar, porque Deus ele não habita na carne do homem e você vai entender como assim não habita. E você vai entender. Pegue uma caneta, anote todos os versículos para você poder entender, tá bom? Então, olha só, Deus ele não habita na nossa carne, tá? E eu vou te explicar isso tudo baseado na Bíblia, tá bom? Baseado dentro da Bíblia. Tudo que eu disser aqui é falado, é baseado dentro da Bíblia e você vai entender o que eu vou dizer aqui. São assuntos que você não ouve dentro das igrejas, porque as igrejas não pregam isso, tá bom? Presta atenção no versículo aqui. Por isso disse Paulo aqui, ó, em 2 de Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia e dia. Então, de acordo com o que você acabou de ler, de ver aqui, você entende que nós temos duas naturezas? A carnal e a espiritual. Então você consegue entender dessa forma? O homem exterior é esta carne aqui, tá? É a matéria. Agora, o homem interior é o espírito, onde Deus habita em nós, tá? Porque Deus ele não habita na carne, Deus ele habita no espírito que habita em nós, tá? Porque Paulo disse que a minha carne de para nada presta, tá entendendo? Então, Efésios capítulo 3,16. Efésios 3,16. Pega uma caneta para você anotar, tá? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais vos fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Interior. Então, que homem interior é esse? É o Espírito de Deus que habita em nós, tá? O homem interior é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita no nosso espírito, não na carne, tá bom? Então, você tem que entender que o Espírito do Pai, de Deus, o Altíssimo, ele habita na minha carne, ou ele habita no homem interior? Ele habita no nosso homem interior, tá bom? Anota todos os versículos aí, tá? E no homem exterior? E aqui? Quem habita aqui na carne? Vamos ler então Colossenses, pega uma caneta aí, tá? Colossenses capítulo 3, 5. Tudo baseado dentro da Bíblia e você vai entender direitinho, tá bom? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tá vendo aí? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tem 2 pontos, tá bom? Ele vai mostrar aqui a natureza terrena do homem. O que? Ele vai mostrar aqui o que é a natureza terrena do homem, tá bom? A natureza terrena do homem, que nós vamos ler aqui, não é que os pastores que muitos falam por aí, não, que é demônio, que é Satanás, que ele está possuído, não é nada disso. Tudo isso que eu vou ler aqui habita na nossa natureza terrena, que é carne, porque Deus disse: tu és pó e ao pó tornará. Entendeu? Tudo que nós vamos ler aqui não vem de Satanás, não vem de pombagira, não vem de capeta, não vem de Exu, nem de tranca-rua, vem da carne, vem de dentro do homem, tá em mim, tá em você. Por quê? Tá em mim, tá em você. Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que está falando. Vamos ler aqui? Olha só o que está dizendo aí. Por quê? Olha só. Então, impureza,
paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, prostituição. É Satanás? Ou é a natureza do homem de acordo com o que está escrito aqui? É a natureza do homem. Entenderam? Mas muitos pastores falam aí que aquela mulher está lá se prostituindo, ela está com o espírito de pombagira. Não, gente. De acordo com o que está escrito aqui, são natureza terrena. Está dentro do homem. Então o seu pastor, ele prega mentira. Porque não existe esse tipo de coisas na Bíblia. Tá bom? São obras da carne. São coisas que estão dentro do coração do homem. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Tá bom? Olha o que adianta aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena do homem? É prostituição, é impureza, é lascívia, tá? É avareza, entendeu? São tudo obras da carne. Está dentro do homem. E como é que isso vem à tona? Como é que isso desperta no homem? Quando o homem, ele não alimenta o seu lado espiritual. Quando ele não alimenta o seu homem interior, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Agora, se você dá o alimento a essa aqui, a carne, pode ter certeza que o seu homem interior, que é o Espírito de Deus que habita em você, ele vai morrer. Então o que vai falar mais alto é a sua carne. Então todas essas coisas aqui que eu acabei de ler, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejos malignos, avareza, idolatria, são obras da carne, tá? Então Deus, ele habita com o poder lá no espírito, mas a natureza carnal, tá? Ela tem prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Olha Marcos 7:21. Pega uma caneta, anota aí, tá? Olha aí. Porque de dentro do homem, está escrito aqui, porque de dentro do homem, é do Satanás, está escrito aí na sua Bíblia, do enxum, da pombagira. Vamos ler como diz a palavra, porque de dentro do coração do homem é que procede o mau desígnio. Olha só, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o tolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha o 23. Ora, todos estes males vêm da onde, gente? Vem do inferno? Vem de Satanás? Não. Vem, que está escrito na Bíblia, vem de dentro e contamina o homem. Entendeu? Tudo isso que nós lemos aqui vem de Satanás? Vem do capeta? Vem do diabo? Não, gente. Vem de dentro do homem. Está em mim, está em você, está na sua carne. É o lado terreno do homem. Esse tipo de palavra você não escuta na sua igreja. Você não escuta o seu pastor falar. O que você escuta seu pastor falar, está na prostituição, é a pombagira. Está nas drogas, é o demônio, é o enxum. Se a Bíblia aqui fala ao contrário, gente, a Bíblia está dizendo que isso procede da onde? Isso procede do coração, vem de dentro do homem. Então, se você não acredita no que está escrito aqui, nós podemos pegar a Bíblia e rasgar a Bíblia. Então, de que adianta a Bíblia? Se está escrito na Bíblia e você não acredita no que está escrito aqui, você prefere acreditar no que o homem fala? Que tudo isso vem de Satanás, vem de diabo? Se sendo que a Bíblia fala que isso é natureza humana ativa. Tudo isso está dentro de cada um de nós. Se nós, pelo Espírito, pelo aprendizagem da palavra, não fazer com que você alimente o seu lado espiritual, isso aí vai ser ativado, vai te contaminar, vai contaminar todo o seu curso de vida, destrói família, separa casamento, e o que esses pastores falam aí? Eles falam que foram pombagira, eles falam que foi demônio, falam que foram trabalho. Gente, está escrito aqui,
tudo isso está dentro do homem, habita no homem, é natureza terrena do homem. Ou então, se nós preferimos dar ouvido ao que o pastor fala, vamos pegar a Bíblia e rasgar? A Bíblia de nada tem valor. Isso aqui é carne, está escrito aqui. Foi aquilo que Paulo advertiu aos Gálatas: não useis da vossa liberdade para dar ocasião ao que? A carne. Tá? Nós somos livres, mas só que nós não somos libertinos. Então, a graça de Deus, ela não tem nada a ver com libertinagem. É claro que nós não vamos exigir uma santidade ao extremo, né? Como se alguém falasse comigo e eu lá. O que é isso? Não é dessa forma. Entendeu, gente? Então, se eu não acredito, se você não acredita no que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, pode pegar essa Bíblia e rasgar. Então, nós vamos, a partir de hoje, a passar a viver de doutrinas humanas, do que o homem fala. Se nós não acreditamos no que está escrito aqui, que todo mal procede do homem, de dentro do homem, que é lascívia, homicídio, idolatria, avareza, tudo isso procede de dentro do homem, não é do diabo, é de dentro do homem, está em mim, está em você. Isso não sou eu que estou falando, isso é o que está escrito aqui. O mesmo desejo da carne que te ensina a beber, esses mesmos desejos que te incita a roubar, é o mesmo desejo que vai deixar um rastro ali para a polícia te achar e você ser preso. Então, aquilo que você semeia, você colhe, ensinou Paulo aos Gálatas. De Deus ninguém se zomba. Então, nós temos que frear a nossa natureza carnal, separar juntas e medulas pela espada do Espírito que entre nós, que é a palavra. Efésios capítulo 5, 8. Olha aí para você ver. Pegue uma caneta e anote tudo aí. Vamos ler aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei vós do Espírito. O que é isso? Isso aqui é você vai estar alimentando o seu lado espiritual, fazendo morrer o seu lado terreno. Agora olha aqui, Efésios 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Olha só, nós devemos andar como filhos da luz. Então, quando você passa a alimentar o seu lado espiritual, você passa a andar como filho da luz. Agora, se você passa a alimentar o seu lado carnal, você passa a andar como filhos das trevas. É como diz aqui, ó. Em outros tempos, você era as trevas. Que outros tempos era esse? Era aqueles tempos que a gente andava desviado dos caminhos do Senhor, da palavra, sem entender direito a palavra. Hoje não, hoje nós somos luz. Por que nós somos luz? Porque nós entendemos hoje a palavra de Deus, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Você andar na luz é você desviar daquilo que não agrada o seu lado espiritual. É você desviar da lascívia, da impureza, da prostituição, entendeu? Da glutonaria, tá entendendo? De todos esses tipos de coisa que vai fazer com que você esteja alimentando o seu lado carnal. Então, quando você passa a alimentar o seu lado espiritual, o que é alimentar o lado espiritual? É você estar firme, estar lendo as escrituras de Deus, porque é isso aí que vai te alimentar, tá? O que alimenta o espírito do homem é palavra de Deus, é Bíblia, e Bíblia com entendimento. Quando você lê isso, quando você está andando no Espírito, você quer conhecer a verdade. Você quer aprofundar na verdade. Você fica com sua Bíblia pedindo a Deus, meu Deus, me dá entendimento, abra o meu entendimento para que eu não seja mais levado por qualquer tipo de doutrina. Então, quando você anda no seu lado, quando você anda na luz que está escrito aqui, você vai estar alimentando o seu lado espiritual pela palavra. Aquela palavra que ela é como faca de dois gumes. E quando ela entra, meu irmão, ela te transforma de verdade, entendeu? Quando você alimenta o seu lado espiritual, quando você anda na luz, você alimenta o seu lado espiritual. E alimentar o seu lado espiritual é na palavra de Deus. Não sendo levado
por qualquer tipo de doutrina que são pregadas aí na igreja. Da onde vem a lascívia, a impureza, o homicídio, a prostituição? Da onde vem isso? É de Satanás? É do demônio? Não. A Bíblia é correta e clara. Isso tudo procede do homem. Está aqui dentro no coração do homem. Quando você não alimenta o seu espírito, a sua carne grita. E quando ela grita, meu irmão, se a carne pede, eu dou, o espírito pede, eu não dou, o que vai acontecer? O espírito ele se alimenta de palavras, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O espírito se alimenta do evangelho. O evangelho alimenta o espírito e enfraquece a carne. A carne pede, eu dou. O que vai acontecer? Se a mulher passa e opa, cresce o olho, e aí? Eu vou estar alimentando a minha carne. Tá entendendo? Então o que vai acontecer? O meu lado espiritual vai cair, vai morrer. Entendeu? Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra é evangelho. Mas veja, é o verdadeiro evangelho. Não é aquele evangelho que estão pregando por aí. Outroras eras treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Olha o 9, o que diz aí? Porque o fruto da luz consiste em... Olha só o que consiste o fruto da luz, olha. Porque o fruto da luz porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Quem anda na luz, quem está na luz, tem esse fruto consiste em bondade, justiça e verdade. Olha o 10, o que diz aí? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha o 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Reprovai o quê? Reprovai as obras da carne. Reprove. Se vem alguma coisa para você ali que se é obra, você vê que é obra das trevas, não compartilha comigo. Afaste-se de mim. Eu não curto isso aí. Então, devemos evitar aquilo que alimenta a nossa carne. Nós devemos evitar aquilo que vai fazer com que você tropece. Nós devemos evitar aquilo que vai fazer nós cairmos, sair da luz. Então, nós temos que chegar àqueles que vai fazer com que nós chegamos até a luz. Estão entendendo? Olha 1 de Coríntios 6. O que diz aí? Preste muito bem atenção, anote aí com a caneta, tá? Isso aqui são palavras que eu estou falando aqui que não são pregadas em graça nessas igrejas hoje aí. Tá? Porque essas igrejas por aí não pregam o que eu estou falando aqui. E o que eu estou falando aqui é baseado dentro da Bíblia. E eu estou falando os versículos aqui para que você depois venha conferindo. Ok? Porque essa é a palavra do Cristo ressuscitado. Tá entendendo? Porque tem muita gente querendo viver o evangelho de qualquer maneira, tá? E não é assim, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que separa juntas de medulho. De medula. Nós sabemos o que é homem espiritual e o que é carnal, tá bom? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O espírito está ativado e eu tenho domínio próprio. Olha o versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Preste atenção. Existe uma doutrina que fala que Deus governa a carne do homem e que por conta disso o homem pode fazer o que ele quiser. E não é dessa forma. Então, vamos dizer, se perguntar assim, aquele estrupador, ele está salvo? Aí vai falar, claro que está. Mas ele, o que ele fez? Ele fez uma barbárie. Entendeu? Ele fez uma barbárie danada. E será que ele vai estar salvo? Foi feita a vontade de quem? Por quê? Aí vai falar porque não fez a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Será que Deus não sabia nada antes da fundação do mundo? Meus irmãos, esta palavra
que eu estou dizendo aqui, como Deus, ele sabia desde o início, olha só, como Deus conhecia, como Deus ele é soberano, Deus avisa antes. O corpo não é para impureza. E se cometer, se for filho, ele vai te corrigir, disciplina e ele açoita. Porque qual pai há que não disciplina o filho? Eu não quero viver disciplinado por Deus. Eu quero viver galardoado. Por isso, querendo esmurrar o meu corpo. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha o 14 aí. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Olha o 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria o membro de Cristo e faria membro de meretrizes? Absolutamente que não. Agora vamos ler de novo. Olha o 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como diz, serão ambos uma só carne. Olha o 17. Você está conseguindo entender? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então quer dizer que se eu pego a minha carne e me deito com uma prostituta, eu estou dizendo que com este corpo, com a prostituta, eu e ela somos um, naquele momento, uma só carne. Olha, a minha natureza humana se unindo com a prostituta, uma vez que o meu espírito está unido com ele. Aí, gente, é que se forma uma só carne. Tá vendo? O corpo uniu a prostituta e o espírito a Cristo. Olha só o 18 aqui, o que fala aqui? Olha o 18. Fugir da impureza. Fuja. A graça não tem nada a ver com isso. Graça é isso que eu acabei de ler aqui para vocês, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Não tem nada a ver uma vida de libertinagem. A graça é temor no Espírito Santo. É o que eu ensino aqui com as palavras que eu falo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, disse Paulo. Então as pessoas estão brincando por aí, que é livre, entendeu? Olha só para você ver. Ô, gente, nós temos que ter entendimento. Essa liberdade ela não é para dar liberdade à ocasião da carne. Nós estamos livres da escravidão religiosa. Não existe nada que nos oprime, obriga ou que temos que dar para exaltar a Cristo. Essa é a liberdade que ele nos fez no Espírito e não dá lugar à carne. Então Paulo diz no versículo 19, né, que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Olha o 20 aí, para terminar. Porque foste comprado com bom preço. Agora, pois, glorificai-vos a Deus, o vosso corpo. Entenderam? Que Deus possa te dar entendimento. O nome disto chama-se Evangelho com temor e tremor. Nós nunca seremos santos na carne, mas o nosso prazer não está mais na impureza que ela dá. O nosso prazer agora está no homem interior fortalecido com a pregação do verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas que aquele que opera milagre entre o homem o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, que fiquem todos na paz de Deus.